Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Bongas. Eu quero aqui mais uma vez, presidente, senhor relator, senhor vice-presidente e colegas aqui dessa comissão, creio que talvez hoje venhamos a encerrar as discussões aqui na comissão e quero aqui ressaltar o caráter democrático da condução de Vossa Excelência, o diálogo com o relator. Se não convergimos em muitos dos aspectos do seu relatório, ou praticamente nenhum. Aliás, alguns temos sim, por exemplo, a CSLL dos bancos aumentar de 15% para 20%. Mas, sem dúvida nenhuma, o tratamento respeitoso que sempre tivemos é motivo de congratulações e que, aqui, utilizando esse tempo como líder do PDT, eu queria fazer algumas observações adicionais para que, quem sabe, o deputado Samuel Moreira, na complementação de voto, possa atender a esses reclames que não são apenas do PDT, mas de boa parte da oposição, dos partidos que compõem essa casa e da democracia como um todo. A desconstitucionalização prevista na PEC original remetia quase toda a regulamentação à lei complementar. O relatório do deputado Samuel Moreira piorou, porque remeteu à lei ordinária, e fiz essa menção, pedindo inclusive que o deputado Samuel pudesse colocar no mínimo uma trava, porque nós estamos falando aqui de 21 dispositivos que, caso sejam regulamentados através de lei ordinária ou passíveis de modificação através de lei ordinária, o governo de plantão, não apenas o atual, qual somos oposição, mas pode legislar questões previdenciárias por medida provisória, portanto, com vigência imediata. Então, isso é um risco muito grande para o Brasil, nós termos um governo, de repente, tirando direitos com vigência imediata, e eu espero realmente que o relator, deputado Samuel Moreira, pelo bom senso que tem demonstrado em toda a sua vida parlamentar e agora nesse papel importante, possa atender essa nossa solicitação. Em relação a outras questões que para a gente também são de fundo, regras de transição. O pedágio de 100%, tanto para servidores públicos que têm uma estabilidade, como principalmente para trabalhadores do regime geral da Previdência, nós estamos falando em condenar milhões de brasileiros a não aposentadoria, porque depois de 50 anos você achar que, se ele for demitido, consegue arranjar emprego formal, mais 2 vezes o que teria de arranjar, nós estamos condenando. Então, também dentro da nossa proposta, queremos propor, e vamos destacar isso, um pedágio menor, tanto para o regime geral da Previdência Social, quanto para o regime próprio. Questão do BNDES, que para a gente também é fulcral. Nós estamos falando, e hoje, inclusive, saiu uma reportagem no Valor Econômico, que alterar PIS-PASEP no relatório, deputado Samuel Moreira, significa fim de 8 milhões de vagas. Isso ditos pela Fiesp. Né? Evidentemente que esse funding do BNDES atende à indústria brasileira, até porque outros segmentos têm outras fontes de recurso. Aqui não. Essencialmente são recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que inclusive há uma aquiescência de diminuir de 40 para 28 por conta da retirada da DRU, mas nunca destinar esses 28 que hoje são destinados a investimentos, para que sejam destinados a amortizar o caixa do regime geral da Previdência. E outros tópicos que não queremos aqui nos alongar, mas também que deverão ser objetos de destaque e que nós queremos desmistificar. Trabalhador rural, não houve modificação. Hoje mesmo eu vi um noticiário de uma rede de televisão que o trabalhador rural tinha sido atendido e, na verdade, não foi. Apenas houve uma modificação na questão de gênero, porque a trabalhadora rural voltou a ter 15 anos como tempo mínimo de contribuição. Trabalhador rural, 20. Professores, da mesma maneira. Professores e professoras, não houve modificação nenhuma. E, por fim, queria aqui colocar claramente a questão da natureza pública do que estava previsto antes nos institutos de previdência complementar. No artigo 40, parágrafo 15, que exige que que o regime de previdência complementar ele deveria ser necessariamente por intermédio de entidades fechadas de previdência complementar de natureza pública. E no relatório do deputado Samuel Moreira exclui essa obrigatoriedade.
de natureza pública e abre para, inclusive, entidade fechada e entidade aberta de previdência complementar. Portanto, mais uma vez, quero aqui colocar nossos posicionamentos, mas, ao mesmo tempo, parabenizar a condução tanto do presidente, do vice, como do relator.